Estamos com um segundo vídeo sobre zumbido somatosensorial. Se você não assistiu o primeiro, clica aqui e assiste primeiro o primeiro, para depois vir para esse, senão você não vai entender nada. Porque no primeiro vídeo a gente falou sobre o que é o zumbido somatosensorial, como ele acontece, e agora a gente vai falar como é que a gente encontra indícios nessa pessoa de que realmente existe uma modulação, existe uma mudança do zumbido com a musculatura e as articulações. Então conta um pouquinho pra gente sobre como é que é o exame físico, Carla. Já vai pro exame físico? Não, você pode falar outras coisas antes, eu tô... Bom, vamos lá. A minha avaliação, ela dura mais ou menos 2 horas. Por quê? Porque eu faço... Tenha tempo, hein? Marque horário pra 2 horas, porque dura mesmo. Não, Minha consulta também dura mais ou menos 1h30, às vezes passa um pouquinho. Não tem condição de avaliar o paciente e tratar, porque nesse mesmo dia eu já trato o paciente, então por isso que são 2 horas. Mas vamos lá. Eu pego várias informações, vamos pular para a parte física, depois... Não, é que na consulta, Carla, ela também faz uma consulta. Vai ser uma consulta muito parecida com a consulta do otorrino, se o seu otorrino fez uma consulta completa. Então ela vai tirar toda essa história, até porque às vezes você não lembra de falar uma coisa, aí ela percebe, aí ela vai mandar mensagem falando, Dani, seu paciente talvez tenha que olhar isso, você chegou a ver? E aí eu também, se eu percebi uma coisa quando o paciente volta comigo, que eu acho que talvez tinha que olhar mais esse músculo, ou talvez a gente precisa de uma imagem, ou talvez precisa... Então a Carla vai fazer uma avaliação inicial completíssima, que vai ser muito parecida com a do médico se ele fez uma avaliação completa. E aí eu queria mais falar do exame físico, pensando para a pessoa até talvez testar, sabe, o teste somático. A gente poderia até explicar como entendi. é que é o teste somático para ela testar na casa dela se ela percebe uma modulação. Já dá um incentivo para essa direção de possível diagnóstico. Tá, só antes, uma coisa importante, podem chegar pacientes para mim como sendo o primeiro profissional de contato? Pode. Ele vem, Carla, porque eu quero passar com você antes, porque eu vi que minha mandíbula faz com que o zumbido fique diferente. Pode. Só que eu, Carla, sempre vou encaminhá-lo para um médico, porque o zumbido, ele normalmente é multifatorial. Então, aquela parte que a Dani falou lá naquele vídeo, se você não viu, veja, falando sobre vitaminas, parte metabólica, parte anatômica, ela tem que ser investigada também. Então, assim, eu encaminho. Eu sou essa pessoa. É que tá? assim, existem fisioterapeutas que tratam sozinha, não fazem isso em acompanhamento conjunto com o otorrino. A Cara, ela sempre faz um acompanhamento conjunto com o otorrino, seja eu, seja outro otorrino. Sim. Só um parênteses, vai ficar aqui embaixo o contato de agendamento com ela, o Instagram dela, a rede social dela, se você quiser conhecer mais sobre o trabalho dela, quiser agendar uma avaliação com ela, se seu otorrino já te falou que o seu quadro é somatosensorial. Mas pode ser que ela chegue e fale, mas talvez tenha uma apneia do sono aqui, vai falar com o seu otorrino dessa apneia do sono. Exatamente isso. Então, indo lá para a parte já de testes, para vocês fazerem os testes, existem testes específicos da mandíbula, da cervical e testes ativos que eu faço no paciente. Então, vamos lá. A gente separa em dois, né? Ela vai mostrar primeiro o teste somático, você pode fazer comigo, se você quiser, e falando pra mim eu faço. E a gente tem o teste que são a palpação de pontos gatilhos. Aí ela vai explicar depois esse outro. Então, primeira coisa, o que eu falo pro paciente de uma escala de 0 a 10, onde 0 é o zumbido desligado, você não ouve ele, e 10 é o zumbido mais alto que você pode ouvir, qual é o volume, se ele fosse um rádio, qual é o volume desse zumbido para você? É subjetivo, isso não é minha medida de volume, é a medida que o paciente se ouve, porque é ele que está ouvindo o zumbido dele. Então ele fala, vamos supor, eu estou ouvindo um zumbido nota 5 de volume. Imagina que seja metade do som que para ele aquilo faça sentido. Então, beleza. Em cima do volume 5 é que eu vou fazer esses testes. Primeira coisa, eu vou falar para o paciente, primeira coisa, abrir a boca e manter por 5 segundos. Cada teste tem que durar 5 segundos. Se ele abre a boca por 5 segundos e eu falo para ele fechar, e ele fala para mim, o meu zumbido de 5 vai para 7, eu já anoto. É um zumbido que modula em volume e eu anoto. Aí eu falo para ele fechar a mandíbula com força. Aí ele fala, subiu para 9, eu anoto. Aí o outro teste, mandíbula para frente. Ele fala, meu zumbido mudou para 10, eu anoto. Isso são sinais de que o zumbido pode ter um componente somatosensorial.
Aí eu falo pro paciente, põe a mandíbula para trás. Aí ele põe, não modula. Eu escrevo, não modula. Aí põe a mandíbula para a direita. É assim mesmo, com careta. É com careta. E eu faço junto, tá? Com o paciente, que às vezes ele fala, tem que abrir a boca. Eu falo, é isso. E aí para a esquerda. Esse zumbido mudou de volume ou mudou de lugar, ele não estava ouvindo zumbido, ele abriu a boca, começou a ouvir o zumbido, pode ter um componente somatosensorial nesse zumbido. Entenderam? Esses são os da mandíbula. Aí vamos para os olhos, porque existe o zumbido evocado pelos olhos, pelo movimento dos olhos. A gente tem que saber que os olhos tem 6 músculos em cada olho. E esses músculos são inervados por uma parte do nervo trigêmeo. Aí vamos lá para anatomia. Não vou entrar nisso não. Mas os olhos podem modular o zumbido. Então eu falo pro paciente. Sei que é doido, mas é o mesmo, pensa que é um caminho muito parecido com o... Exatamente, porque são músculos. São músculos. Então eu falo pro paciente, sem mexer a cabeça, só o olho para cima. Mantém 5 segundos. Deu 5 segundos, não mudou? Não mudou. Olha para baixo. 5 segundos, mudou? Mudou. Aí eu anoto. Para a esquerda, o olho vai para o lado esquerdo. 5 segundos. E aí para o lado direito a mesma coisa. Esses são os testes da mandíbula e dos olhos. E aí vamos para o pescoço, para a cervical. Então o movimento de flexão do pescoço, queixo no peito, segura por 5 segundos. Não aconteceu nada? Não anota. Meu zumbido foi para 3, de 5 baixou para 3. Eu anoto. Por quê? Porque eu já sei que músculos que estão trabalhando naquele movimento. Fisioterapeutas que verem este vídeo saibam de biomecânica. Não adianta, a gente tem que estudar biomecânica, ok? É um adendo. Pescoço para trás, a extensão do pescoço. Vai lá e fica 5 segundos. Não mudou, beleza. Inclina para o lado direito. Fica por 5 segundos. Mudou? Não mudou? Anoto. Para a esquerda, a inclinação, volta e roda para a direita. Mudou de 5 para 6 só. Eu anoto. É subjetivo do paciente. E roda para a esquerda. Esses são os movimentos de cervical. E aí os movimentos que eu faço no paciente são do profissional fazendo essa avaliação. Então, o primeiro, pode ficar assim mesmo. Eu vou empurrar a cabeça para baixo e o paciente vai fazer força para cima. Força. Mantém 5 segundos. Deu. Mudou? Não mudou. Eu anoto. Todos eu anoto, um por um. Força contra a testa. Então, alguém tem que fazer essa força, tá? Não é o próprio paciente. O paciente também pode fazer, mas eu que faço. Volta. Deu. Contra a têmpora do lado direito. Força contra a minha mão. Isso. Contra o lado esquerdo. Isso. Vira a cabeça para o lado direito. E eu vou empurrar aqui nesse osso, que é o zigomático. Então, é força contra o zigoma. Eu empurro para o lado de lá e o paciente faz força para cá. Mudou. Mudou de 5 para 2. Eu vou anotar e já vou ficar ligado que músculos que fazem esse movimento. Para o lado de lá, eu vou empurrar força. Isso, 5 segundos. E o último, abre a boca. E eu vou tentar fechar a boca e o paciente não deixa eu fechar. Também todos são 5 segundos. E aí eu anoto todos. Esse é o primeiro teste que eu faço com o paciente. Feito isso, aí eu vou para a maca e vou fazer a palpação dos músculos. E aí esse paciente vai deitar na maca e aí eu vou fazer a palpação. E aí o que eu faço? Eu palpo o músculo, pergunto para o paciente se essa dor existe. A dor, ela tá aqui. Aí eu pergunto, essa dor se irradia? Aí o paciente fala, essa dor aqui irradia para trás do ombro. Isso a gente chama de ponto gatilho, que é aquilo que eu ia falar para frente. Ponto gatilho miofacial é um nódulo, um nódulinho que forma dentro do músculo que gera uma dor que se irradia para algum lugar. Aí vamos lá, 2 coisas importantes. Existe o ponto gatilho ativo e o ponto gatilho latente. A maior parte dos pacientes que vem para mim tem ponto gatilho latente. Eu vou explicar. É o paciente que tem essa dor que irradia somente a palpação. E o ponto gatilho ativo é, por exemplo, quando você acorda com torcicolo. Você já tem uma dor espontânea sem precisar palpar. O músculo dói só de você respirar.
Isso é um ponto gatilho ativo. Então, fala. Uma coisa que eu acho muito legal disso, quando eu aprendi isso de ponto gatilho com a Carla, é descobrir que às vezes a gente tem uma dor no olho, e essa dor no olho é porque você tá com um ponto gatilho ativo de um músculo da cervical. Eu acho que É o esplênio da cabeça. O esternocleido Esternocleido também. O meu é sempre esternocleido. Então, por isso que eu bato na tecla de o fisioterapeuta que vá tratar esse paciente, ele tem que saber o mapa do ponto gatilho daquele músculo. Não adianta ficar na adivinhação, só porque irradia. Irradia onde? Quanto tempo? Né? E a gente tem que tratar esse ponto gatilho. Então, quando eu pergunto pro paciente, dói? A dor irradia? Sim, ela vai pro ombro. Tá, quando eu mexo nesse músculo, o seu zumbido modula? É outra pergunta que eu faço. Por quê? Aquele músculo que na hora que eu palpo faz com que o zumbido module é um grandíssimo sinal que aquele músculo tem uma interferência na via auditiva. E esse é o ponto gatilho de zumbido. De zumbido. Tem o ponto gatilho de dor. Tem o ponto gatilho miofascial, que é o da dor, o paciente só tem a dor, e o paciente que tem isso e o zumbido modula é o ponto gatilho de zumbido. E aí eu faço isso em todos os músculos. Mostra mais ou menos como é que é a palpação em mim, pra eles? Mostro. O mais comum, o trapézio. Se eu levantar, vai pegar? Não. Eu tenho que ficar perto? Tem que ficar perto. Acho que não pega, você é muito alta. Então vamos lá. O trapézio é esse músculo aqui. Quando eu mexo, eu palpo, tem uma pressão correta, não é qualquer pressão que se faz, não é carinho, mas não é para matar o paciente também. Dói. Tem um ponto gatilho ativo. Não tá referindo, não. Você tá doendo no lugar. Tá. Ponto doloroso. Isso se chama ponto doloroso. Ponto gatilho é quando essa dor irradia para algum lugar. Esse é o trapézio. Por exemplo, esse aqui é o esternocleidomastoideu. Faz força aqui contra a minha mão, assim. Contra. Que aí você sente a tensão do músculo. Ah, tá no olho. Foi pro olho? Pro olho. Você tem agulha aí? Eu já te trato. Não tenho. Ai, esqueci de trazer. Ai, que burra. Aqui, o masseter é esse músculo. Aqui embaixo, no ângulo da mandíbula, onde a mandíbula faz aqui a voltinha, é o digástrico posterior. Gente, se você não sabe se você tem DTM, seu dentista nunca falou, dá umas apertadas aqui. Se doer, provavelmente você tem, tá? Provavelmente você aperta o dente. Provavelmente. Porque esse é um músculo que, né? Isso. O temporal, que ele fica em cima do osso temporal, que é aqui nessa volta. Ele vem até aqui atrás, então a gente faz a palpação até a parte posterior, aqui atrás da orelha. Tem o escaleno, que é no meio do pescoço mesmo, mas o paciente fica reto e a gente faz a palpação. Dói? Pouquinho, né? É isso. Aqui atrás, mas aí não dá pra ver, existem outros músculos aqui occipitais, suboccipitais, que é o esplênio da cabeça, logo abaixo do occipital, o esplênio do pescoço, o romboide, que é o osso que fica entre as vértebras aqui, o processo espinhoso das vértebras e a borda aqui da escápula, que antigamente era a omoplata, que é aqui no meio dela, e tem o infraespinhal, que é em cima da escápula. Esses são músculos. E os de dentro da boca, que são 3. Vamos lá. E também faço com a luva no consultório, tá? Então tem uma seta que pode fazer a palpação por fora, vocês podem fazer, ou colocando um dedo dentro e um outro fora da boca aqui, da bochecha. Na verdade, esse músculo aqui, sabe quando a gente come muita pipoca e parece que fica dolorido? É esse músculo, tá? O pterigóide lateral, que é lá atrás do dente, que a gente não palpa ele, a gente palpa a região dele. Por dentro, o pterigóide medial. E aí, na hora que eu faço essa palpação, eu já dou uma olhada nos dentes, na bochecha, e eu peço pro paciente pôr a língua para fora para ver se tem algum sinal de apertamento dentário. Essa é a palpação. Gente, tá vendo como é uma avaliação longa? Eu tô falando rápido, hein? Porque na hora lá é um pouco mais devagar. É muita coisa que a gente avalia e às vezes você vai falar, putz, provavelmente você não foi avaliado sobre isso. Então, por isso que existe fisioterapia especializada em zumbido, tá? Procurem uma pessoa que entenda de zumbido. Porque senão você vai lá no lugar, aí fica tomando uns choquinhos, e aí faz 10 sessões de choquinho, aí volta aqui e fala, não melhorei. Aí eu vou falar, como é que foi a fisio? Aí você, me colocaram no choquinho, e aí fazer uns movimentos, e foi isso. Aí eu,
não vai melhorar mesmo, porque não é assim.